Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luciana Luz e esta é a nossa primeira aula sobre avaliação morfofuncional, avaliando o indivíduo como um todo. Vocês já me conhecem há bastante tempo, eu sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional e estética, com especialização em metodologia do ensino superior, pesquisa e extensão em educação. Também tenho formação na área de postura e reeducação postural global. Sou especialista em fisioterapia uroginecológica e saúde da mulher, mas muitos de vocês, depois de 20 anos de ensino, me conhecem de diversas formas. Alguns me conhecem como professora universitária, algumas pessoas me conhecem como a professora das pós-graduações, uma vez que nos últimos 15 anos eu ministrei pós-graduação em diversas instituições aqui da Bahia, de Salvador e do Nordeste. Algumas pessoas me conhecem como a professora dos cursos de microagulhamento, de peeling, de atendimento domiciliar, um dos primeiros cursos que eu ministrei. Algumas pessoas me conhecem também como uma referência de jato de plasma, de intradermoterapia pressurizada, pelo método Intrajet, de intradermoterapia injetável e também por ser uma professora de ozonioterapia. Mas hoje a gente vem falar aqui sobre um assunto muito diferente. Hoje a gente vem falar sobre, diante de todas essas formas que as pessoas me conhecem, e eu estou aqui com um caderninho para me lembrar de todas elas, para falar para vocês que existe algo em comum a todas essas formas através das quais vocês me conhecem. E é justamente esse ponto em comum que me mobilizou e que tem me feito imergir em estudos nos últimos 3 meses, talvez 4 meses, para trazer aqui um conteúdo esclarecedor, um conteúdo que enriqueça de fato as nossas vidas, que tire a gente desse lugar mais dos mesmos conteúdos, não só nas redes sociais, mas nos nossos consultórios. E foi olhando para tudo isso, para todos esses locais onde eu estive ensinando, onde eu estive ministrando cursos, aulas, locais nos quais eu estive ouvindo os próprios profissionais e as queixas desses clientes, que eu percebi entre eles um ponto em comum. E é um ponto em comum que é uma característica, assim, muito minha, mas que eu tenho certeza que é uma característica de muitos profissionais, que é a escuta. Nós temos essa escuta ativa, E nós dizemos todos os dias que nós somos um pouco psicólogos dos nossos pacientes, terapeutas dos nossos pacientes. Porque é através dessa escuta que a gente capta detalhes que estão ali nas entrelinhas. E são detalhes que muitas vezes não prestamos atenção ou passaram literalmente batido ali naquele momento da nossa avaliação e da nossa anamnese com os nossos pacientes. E é exatamente este ponto que é muito importante para mim. Ao longo desses últimos anos, eu percebi que uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que era escutar os meus pacientes. Muitos pacientes modelos, eles me falam, Nossa, Luciana, de novo, porque todas as vezes em que eles vêm a mim aqui nos cursos, eu peço para eles, conta para ela um pouco da sua história, fala para ela como foi o seu processo de emagrecimento, conta um pouco desse seu processo de ganho de massa, de emagrecimento, do rejuvenescimento, fala um pouco das dificuldades que você tem vivenciado nos últimos anos. E aí elas olham assim para mim, nossa, de novo, contar tudo de novo, você já não sabe? Por que você não pode simplesmente passar para ela o que você já sabe? Mas eu gosto de ouvir. E é incrível como cada vez que eles contam mais um detalhe, eu pesco ali nas entrelinhas detalhes importantíssimos, sendo até muito redundante, que eles não tinham dito antes. E olha que eu tenho clientes modelos que estão aqui comigo há mais de 2 anos. E como há mais de 2 anos esses detalhes não foram ditos? E foi pescando esses detalhes não ditos, na anamnese, na avaliação, que eu também fui sendo levada para este caminho, para o qual eu estou conduzindo um pouco vocês. E se ressoar com vocês, se vocês entenderem que isso também faz parte
prática clínica de vocês, claro que eu vou ficar muito feliz. E é muito engraçado que essa escuta, inclusive, ele é um ponto até, vamos dizer assim, de uma certa discussão minha com o meu esposo, né? Ele sempre fala que eu mesmo atraso os cursos e eu atraso os atendimentos. E isso é verdade, eu preciso admitir. Algumas vezes eu atraso o atendimento ou atraso a finalização do curso, de algum curso, porque eu estou escutando. Eu estou escutando o cliente, eu estou escutando o meu paciente, eu estou atenta a esses detalhes que estão sendo ditos e muitas vezes eu estou escutando o próprio profissional. Porque o profissional também, quando ele vem atrás de um procedimento ou aprender algo novo, ele quer isso para si também, na grande maioria das vezes. E eu vim falando sobre isso, inclusive, há bastante tempo. É interessante que eu só estou trazendo esse conteúdo agora, porque talvez agora eu sinta que é o momento mais propício para isso. Mas eu venho falando sobre tudo isso que eu me sinto pronta agora para falar há muito tempo. Gente, eu venho falando há muitos anos sobre a influência e a importância do nosso pensamento, das nossas formas de pensamento sobre os nossos próprios telômeros. Aqui mesmo no Instituto, eu devo ter tido já uns 4 ou 5 livros. O Segredo Está nos Telômeros, que é um livro lindamente escrito por uma psicóloga e uma bióloga. E esse livro foi prêmio Nobel de Medicina, quando os estudos dessas duas profissionais, de fato, eles foram à tona. E os estudos comprovam que formas de pensamento deletérias, elas conseguem gerar uma descarga tão importante de substâncias maléficas na nossa circulação sanguínea, que tudo isso que é muito ruim alcança a parte mais íntima do nosso corpo, que é o nosso núcleo celular. Formas, pensamentos, elas são capazes de abreviar o seu tempo de vida aqui na Terra. Formas, pensamentos deletérias, elas são capazes de causar encurtamento telomeral. E quando o telômero se encurta, nós não temos mais a capacidade multiplicativa de mitose. Nossa, e como eu já falei sobre isso antes? Eu já falei sobre isso aqui em aulas de microagulhamento, em aulas de jato de plasma, em aulas de bioestimulador de colágeno, porque tudo que a gente pede ao nosso corpo, todos os santos dias, o que é? É capacidade multiplicativa. É engraçado porque, explicando sobre a eletroterapia também, e eu anotei aqui para me lembrar, eu também já falei muito sobre isso que eu estou pronta para trazer agora para vocês. Falando sobre eletroterapia, diversas vezes eu quis explicar sobre estrutura atômica. Quantas vezes eu falei sobre átomos, elétrons, prótons, carga positiva, negativa. Quantas vezes explicando um recurso de eletroterapia, eu falei sobre materiais bioativos, materiais que recebiam potencial de ação, que era nada mais nada menos do que uma reação atômica, uma reação energética acontecendo ali nos átomos daquele material bioativo, e que a partir desse potencial de ação, essa estrutura ela era capaz de soltar, desprender das suas últimas camadas elétrons. Quantas vezes falando sobre isso eu expliquei corrente elétrica, salto quântico? Quantas vezes eu disse que a água, esse elemento vivo, essa molécula incrível, é uma das grandes responsáveis, inclusive, pela nossa capacidade de absorver e emitir energia. E eu já vim falando também sobre o poder do pensamento e a eficácia das nossas correntes eletroterapêuticas. Porque estamos falando de neurotransmissão, de neurotransmissores, que são mediadores químicos, que vão ter ação em cada uma das células-alvo em que eles precisam atuar, mas que quando de fato esses mediadores químicos eles atingirem esses tecidos, nada mais, nada menos que reações atômicas e energéticas estarão acontecendo ali, na parte mais íntima desses tecidos. Só que eu sinto que esses conhecimentos eles foram se perdendo. Que eu vim falando sobre isso aí ao longo de muito tempo, e que a gente
quando eu falo a gente, eu falo profissionais de uma forma geral, pelo menos a grande maioria dos profissionais, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a causa das disfunções. E que hoje eu vejo, inclusive, algumas pessoas começarem a ingressarem no mercado ainda interessadas em descobrir a causa das disfunções, das patologias, das desarmonias que se apresentam ali. Mas como a tecnologia vem avançando muito, né, os recursos vêm avançando muito e cada vez nós estamos atuando cada vez mais in loco, nos locais onde precisamos atuar, com alta tecnologia, com altíssima performance, surgiu-se uma certa pressa, né, no mercado. Então, antes que o meu colega avance e ele saiba tudo o que existe de mais aprofundado e tecnológico antes de mim, eu preciso chegar nesse lugar também. Então, mesmo que esse profissional ele tenha começado na sua carreira com muita vontade de aprender, de descobrir a causa, de tratar o seu paciente, isso foi meio que caindo por terra, porque ele precisava estar altamente aprofundado, ele precisava estar muito avançado como seus próprios colegas, porque caso contrário, ele ficaria fora do mercado. E o mais importante, né, de trazer essa contextualização sobre isso é de que as expectativas também sobre as respostas dos tratamentos, elas mudaram. Por mais que nós saibamos que este é um corpo humano e que nós temos diversos fatores atuando neste corpo, intrínsecos e extrínsecos, nós ainda temos muita expectativa de, aplicando uma substância em loco, em alta dose, extremamente concentrada, com altíssima tecnologia, que este corpo responda diretamente proporcional à quantidade de recursos e concentração de substâncias que estão sendo aplicadas. E isso, na grande maioria das vezes, não é possível. Não é verdade? Porque estamos falando de um corpo humano. E mesmo que esse indivíduo ele estivesse realizando todos os recursos mais avançados do mercado, nós percebemos que isso não estava funcionando. E foi aí que todos nós, profissionais, fomos imergir em análises de exames laboratoriais, em curvas e níveis de referência. Foi aí que, de fato, passamos a olhar para a saúde integrativa, né? E fomos procurar entender por que esse corpo não reage, por que essa pele não produz colágeno, por que essa mancha não melhora, por que esse paciente não engorda, por que essa mulher não emagrece, por que esse tônus muscular é tão baixo se ela é tão jovem. E foi aí que fomos, de fato, imergir na estética integrativa, né? E antes de falar da estética integrativa, fomos imergir na saúde integrativa. Fomos tentar procurar entender esse indivíduo como um todo. Fomos compreender o papel hormonal, endocrinológico, os hábitos comportamentais desse paciente, o nível de gerenciamento emocional que eles tinha capacidade daquele exato momento. Fomos olhar, inclusive, para os seus hábitos alimentares, a sua atividade física, o seu home care. Fomos olhar para todos os outros fatores envolvidos, para além do que nós realizamos aqui, dentro dos nossos consultórios. E fomos descobrindo muita coisa. Fomos descobrindo, inclusive, que não éramos capazes de tudo e que não podíamos, como um profissional, limitados e especialistas que somos, tratar esse indivíduo como um todo. Então, se eu descubro, através inclusive das minhas próprias interpretações de exames laboratoriais, que esse indivíduo ele tem um problema endocrinológico, eu indico ele a um endocrinologista. Se eu descubro que esse paciente, para além dos meus recursos no meu consultório, ele precisa fazer uma atividade física muito bem acompanhada, especializada, personalizada para o seu biotipo corpóreo, eu indico ele para um personal
para um educador físico, se eu descubro que esse paciente ele precisa se alimentar melhor e que sozinho ele não consegue fazer o gerenciamento da sua alimentação, eu indico ele para um nutricionista. Se eu percebo que esse paciente possui carências de elementos, de oligoelementos, de vitaminas, de neurotransmissores, de microbiotas específicas, e isso foge da minha limitação enquanto profissional e como fisioterapeuta, eu indico esse indivíduo para um nutrólogo, eu indico esse indivíduo para um médico ortomolecular. E aí, no meio de tudo isso, eu descubro que esse indivíduo ele tem dor, ele tem muita dor. Ele não tem só dor articular, ele não tem só dor muscular, ele tem dor nervosa. Essa é uma paciente, e eu vou até colocar agora o caderno de lado, que dorme e acorda com parestesias nas mãos, com mãos grossas, como eles mesmos dizem, inchadas, com o pé inchado, como se ele estivesse acolchoado, com choques nos dedos, nas articulações, nos trapézios, na cervical. Essa é uma paciente que tem tensão constante na região de trapézio. É uma paciente que tem bruxismo, apertamento. Esses são pacientes que ainda precisam ser encaminhados à clínica da dor. E sendo um paciente com dor, o primeiro profissional ao qual eu vou indicar essa paciente é um ortopedista. Ela precisa avaliar a estrutura, ela precisa passar por exames complementares, essa paciente precisa realizar testes ortopédicos em consultório, se esse profissional fizer. Ela possivelmente vai ser acompanhado por um clínico da dor, por um ortopedista, talvez por um reumatologista e com certeza por um psiquiatra. Porque na grande maioria dos casos, essa dor ela não é diretamente proporcional, inclusive, à magnitude da queixa desse paciente. Esse paciente ele tem uma dor muito maior do que a degeneração orgânica mostra ali no seu exame, na sua tomografia computadorizada, na sua ressonância, no seu raio-x. Esse paciente, ele possivelmente vai ao psiquiatra tomar pregabalina e outras medicações que diminuam um pouco a ação simpática de alguns neurotransmissores sobre as suas terminações nervosas periféricas. E aí, possivelmente, ele vai precisar de nós, né, de um fisioterapeuta, de um massoterapeuta e, com certeza, de um médico anestesista ou um outro clínico ou ortopedista que faça bloqueios anestésicos centrais e periféricos uma vez a cada 15 dias, toda semana nesse paciente. Eu acho que são muitos profissionais cuidando de um paciente que só queria emagrecer. Eu acho que são muitos profissionais cuidando de um paciente que não consegue melhorar o tônus muscular. E aí, de repente, eu olho e eu vejo um endócrino, um órtão funcional, um personal, um nutrólogo, um nutricionista, talvez uma ginecologista, um ortopedista, um reumato, um psiquiatra, um fisioterapeuta, uma massoterapeuta, um anestesista. Em todos esses eu vejo uma grande queixa, na grande maioria desses pacientes, que não tem melhorado. Na grande maioria desses pacientes que chegam aqui nos nossos consultórios, eu vejo uma mudança que não aconteceu, que é o gerenciamento emocional desses pacientes. Nossa, mas ele está fazendo terapia. Nós incluímos aqui um psiquiatra, né? Um psiquiatra para entrar com a parte farmacológica, mas também está incluído aqui a terapia. Esse paciente ele faz terapia. Ele quer emagrecer, ele quer melhorar o tônus, mas ele reconhece que ele precisa fazer terapia. Ele ainda não sabe por quê, mas ele reconhece que ele precisa fazer terapia. E mesmo assim, ainda não houve nesse paciente um gerenciamento emocional importante de suas ações para que o seu tratamento, de fato, com esse profissional, consiga romper com esses ciclos repetitivos que ele está apresentando ao longo de tanto tempo, de tantos anos. Em todos esses pacientes que nós entendemos que eram
pacientes não só de estética, mas de saúde integrativa, existem em todos eles algo que é muito primitivo. Vocês percebem que esses pacientes, eles têm reações meio guturais, primitivas, e eu posso dizer até instintivas? Vocês percebem que esses pacientes, em algum momento do seu tratamento, ele tem reações instintivas que ele não controlou e de repente, quando ele acorda e ele se dá conta, já aconteceu. E foi justamente quando eu percebo que esses comportamentos primitivos, instintivos, eles se tornaram deletérios a ponto de prejudicar o meu tratamento, que eu comecei a estudar tudo isso aqui. Eu vi pessoas extremamente magras, não conseguirem engordar por muitos e muitos anos. Eu vi essas mesmas pessoas magérrimas por muitos anos ainda terem distorções de imagem e serem anorexas. E são essas mesmas pessoas que chegam aos nossos consultórios, querem preencher a fossa trocantérica e depois se arrependem e pedem para tirar tudo. Eu vi pessoas extremamente flácidas e jovens. Eu já recebi clientes, mulheres e homens, com muita flacidez de pele e muscular, sem nenhum problema endocrinológico, hormonal, sem nenhum problema físico, estrutural. Pessoas que não eram sedentárias, que estavam bem acompanhadas, que faziam atividade física há relativamente um bom período, um bom tempo, que tinham um acompanhamento especializado e que não apresentavam problema algum. E elas não melhoravam de sua flacidez de pele nem muscular. E eu vi essas mesmas pessoas não conseguirem engajar por muito tempo em um tratamento. Essas mesmas pessoas que abandonam do nada um tratamento, no meio tem uma reação altamente instintiva e bulêmica e tem um ataque de comida, um ataque de fome, comem exageradamente, passam mal, vomitam e no outro dia voltam a um pseudo normal. Eu vi pessoas altamente hipertrofiadas, fortes, exigentes e eternamente insatisfeitas com qualquer procedimento que você realize nelas. Qualquer um. Você pode ter sido o as da sua área, a imperatriz, o imperador, o cara, a mulher, a estrela Hoff. Você nunca vai alcançar um lugar de mérito profissional na vida dessas pessoas, porque elas são altamente exigentes com si próprias. E o pior, esse perfil comportamental cria para elas mesmas um nível de tensão muscular que não há produto páreo para relaxar essa musculatura. E elas vão continuar te exigindo as mesmas coisas. Perfeição que você não pode dar. Tudo isso começou a me incomodar de uma maneira, começou a me incomodar de uma forma, e especialmente quando eu comecei a entender que a minha avaliação, ainda sendo uma avaliação integrativa, ela estava muito rasa. Mesmo fazendo uma excelente análise laboratorial, mesmo desmiuçando cada índice de referência daqueles exames, mesmo ouvindo o meu paciente atentamente, mesmo realizando uma boa avaliação física com instrumentos variados, e eu posso dizer que não me restrinjo apenas à fotodocumentação, uma certometria, a adipometria, uma espessometria, como queiram chamar. Utilizo câmara termográfica, lâmpada de Wood, são tantos recursos, avaliação ultravioleta. Isso começou a me incomodar de uma maneira que me fez parar. Não, nossa, eu preciso entender o que leva essas pessoas a terem esse tipo de comportamento.
E como esse comportamento, que começa aqui, pode de fato mudar toda uma estrutura física, determinar toda uma estrutura que eu estou arduamente querendo modificar e que não se modifica, não é verdade? E tudo que eu vou falar aqui agora pode soar para muitos de vocês com muito ceticismo. Talvez não caia imediatamente a ficha, talvez gere uma descrença muito grande, muita dúvida, talvez gere muitas críticas. Mas se eu puder, de fato, ajudar um único que seja, para mim já vai ter sido bacana, já vai ter valido a pena. E por que eu tô falando sobre tudo isso? Para a gente avaliar esse paciente de uma forma melhor. Para a gente compreender que as estruturas físicas e o nosso corpo, eles se moldam desde o dia que a gente nasce. E quando a gente nasce, e a gente nem sabe por que nasce, e especialmente porque nasce em uma família, que papel vamos desempenhar ainda no mundo, qual o nosso propósito, nós vamos vivenciando experiências, não é verdade? Experiências essas que precisam ser aceitas. Mas todas essas experiências que nós vivenciamos em diversas fases das nossas vidas, elas vão deixando uma marca, e uma marca emocional de como nós reagimos a estas experiências. Então, posso ter vivido uma experiência na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, com aceitação ou não. Talvez eu tenha vivido lá na minha infância uma experiência que eu não aceito até hoje, que eu me nego, que eu reclamo, que eu não quero, que eu faço tudo para não parecer com aquela experiência lá. Talvez eu tenha vivido uma experiência na tristeza, no medo, no julgamento, me sentindo isolado, humilhado. E quando a gente vivencia experiências em fases diferentes na nossa vida, nós temos níveis diferentes de amadurecimento diante dessa experiência e de reflexão de fato diante dela. Quando eu vivencio uma experiência na infância, eu ainda não tenho amadurecimento para compreender o que foi que resultou dessa experiência. O que ela me trouxe de positivo, mesmo que ela não tenha sido uma boa experiência. O que foi ruim, mas que eu aprendi. Então, entender se uma experiência foi benéfica ou não, passa muito pelo nosso próprio amadurecimento, não é verdade? E a gente sabe que não tem condições de ter esse tipo de reflexão na nossa infância. Mas na fase adulta, espera-se que ao vivenciar uma experiência, que a gente já tenha condições de refletir sobre isso. Nossa, eu passei por isso, foi árduo, foi difícil, mas hoje eu enxergo que isso foi bom para mim. Eu aprendi a me relacionar melhor com uma pessoa, eu aprendi a ter um relacionamento interpessoal mais bacana, eu trabalho melhor em equipe, eu gerencio melhor o meu tempo. A gente espera que ao invés de alvejar o outro por algo negativo que esteja acontecendo na nossa vida neste momento ou nesta experiência específica, que a gente tenha de fato um aprendizado. Mas o grande problema é que nós adultos, nós clientes, pacientes, nossos próprios pacientes, todos os santos dias da nossa vida nos pegamos vivenciando as mesmas experiências. E por que a gente não aprende logo? Por que a gente ainda não aprendeu? E ao final de uma experiência, a gente não para de se tocar. Nossa, aconteceu de novo. Por que a gente insiste em dizer que atrai determinado tipo de coisa? E que geralmente as circunstâncias que nós dizemos que atraímos são circunstâncias ruins. Nossa, eu atraio maus relacionamentos. Nossa, eu atraio gente aproveitadora. Nossa, eu atraio golpista. Por que a gente não para? E por que a gente não aprende de cara? Porque estamos presos a uma série de crenças. Crenças estas que foram construídas lá na nossa infância. Lá naquele período
em que nós não tínhamos maturidade para discernir diante dessa experiência. Nós não tínhamos maturidade ainda para refletir os pós e os contras de ter vivenciado estes momentos, e por não termos capacidade de discernir sobre essas experiências, é que nos moldamos da melhor maneira e de uma forma que o nosso sofrimento ele fosse reduzido. Então, nós desenvolvemos lá na nossa infância as chamadas crenças limitantes. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre elas, para além do ceticismo, da crítica, da dúvida ou do misticismo. Essas crenças, elas nos impedem de ser o que realmente queremos ser. E por que a gente não é o que a gente quer ser? Por que não somos? Eu tenho certeza que nesse exato momento, se você está assistindo esse vídeo, você deve estar se perguntando aí, ou afirmando, não, eu sou exatamente o que eu quero ser. Eu faço o que eu quero fazer. Eu sou independente. Eu faço exatamente o que eu quero. E quanto mais resistente você estiver, mais verdade isso aqui é. Nós fomos impedidos de ser o que gostaríamos de ser. Lá na nossa infância, ser o que a gente queria ser parece que incomodava um pouco os adultos. Eu quero brincar, eu quero correr, eu quero pular na piscina agora com uma roupa arrumada para ir para a escola. E nós parecíamos inconvenientes. Nós somos ensinados por nossos pais, nós somos educados por nossos pais ou genitores, nós somos moldados por uma série de conveniências sociais e todo esse molde foi nos colocando num lugar e num comportamento que era tudo menos o que a gente queria ser ou fazer. Poxa, Luciana, você está propondo uma anarquia, né? Você está propondo que cada um faça o que der na telha ou o que tiver para fazer? Não. Mas existem coisas que precisam fluir melhor. A educação precisa mudar. E ela precisa parar de se moldar a conveniências ou ao que nossos pais querem que nós transpareçamos para os outros. O termo é esse. Não é verdade? Então, nós fomos nos moldando, nós fomos sendo endireitados, nós fomos sendo moldados e nós perturbávamos os adultos quando queríamos ser nós mesmos. Compreendendo que a gente não queria ser, que a gente não queria fazer aquilo naquele momento, ou que nós não poderíamos ser nós mesmos, o que foi que fizemos naquela mesma fase em que a gente se tocou que não podia fazer o que desse na telha? Nós nos revoltamos. Como crianças que éramos, nós tivemos crises. E é o que a gente chama hoje em dia de crise da infância, crise da adolescência. Nossa, ele está muito revoltado. Tudo ele diz não, tudo ele contesta. Ele contesta porque ele quer ser. E nós queremos moldá-los. Moldá-los de acordo com as nossas expectativas. E tem pessoas que até hoje estão nessa crise. Tem pessoas que até hoje vestem-se por aí como adolescentes revoltados. Existem homens e mulheres que até hoje vivem por aí como crianças em crise. E foi justamente para não querer viver o resto das suas vidas sentindo dor, chateado, com raiva, revoltado, que para mitigar, esconder esta raiva e essa dor, que moldamos uma nova personalidade. Uma personalidade que é exatamente o que queriam que nós fôssemos naquela época. Hoje somos esta personalidade. Somos a personalidade moldada
que os nossos genitores ou tutores queriam que nós fôssemos. E é por isso que desenvolvemos uma série de máscaras emocionais, máscaras estas que moldaram não só a nossa forma de ser no mundo, os nossos comportamentos, a nossa forma de se relacionar afetivamente, socialmente, profissionalmente, como também moldaram nossa estrutura física. Eu podia passar o dia inteiro aqui falando sobre feridas emocionais e a gente vai falar mais sobre isso nas nossas próximas aulas. Se eu sentir que isso aí foi bacana, se isso somar para a vida de vocês assim como tem somado para a minha. Mas o que eu quero dizer é que a gente continua usando máscaras emocionais. E essas máscaras, elas nos protegem dos nossos sentimentos feridos, das nossas emoções feridas lá na infância que ainda não foram quitados, não foram resolvidos. E aí eu vou usar um exemplo que talvez você se identifique pra caramba. Imagina que você tem uma mão machucada. Você teve um machucado, você se furou com uma agulha aqui na sua mão. E para proteger a sua mão, você põe uma luva. O seu ferimento continua lá, mas você mascarou esse sentimento com uma luva. Agora você tem uma luva sobre uma mão machucada, aos olhos dos outros. Esse ferimento não aparece, mas ele continua lá. E a mão está bonita, ela está ornada, ela está protegida. Ninguém vê o ferimento, mas ele continua lá. Imagina que agora você foi cumprimentar uma pessoa. E essa pessoa, sem querer, ao invés de tocar apenas os seus dedos, ela tocou na sua ferida. E aí você gritou, ai, você me machucou, droga, você não viu? Você apertou muito forte? Você pegou errado, você não sabe dar a mão, não? Não é assim que seu paciente responde? Não é assim que seu paciente te responde? Algumas vezes com bastante grosseria, desmedida, que não faz sentido naquele momento. Naquele momento, você não tocou de fato no rosto do seu paciente. Você tocou numa ferida. E eu quero te dizer que os nossos procedimentos estéticos são luvas. São essas luvas que nós estamos colocando nestas pessoas, para que elas escondam as suas mais profundas feridas. E é por isso que não resolve. É por isso que põe, tira. Põe e não está satisfeito. Põe e nunca é o suficiente. Põe e não gosta. Põe e se sente diferente. Muda e não se reconhece. Muda e está perfeita, mas por dentro se sente triste, horrível, vazia. E eu quero propor para vocês agora uma nova avaliação a partir deste olhar. Eu quero mostrar para vocês que quando a gente toca uma ferida, que ela precisa ser resolvida. Que aquele paciente que chega para você com uma dor, e especialmente o paciente que não evolui, mesmo que você esteja tratando ele com os melhores recursos que existem do mercado, ele tem um problema muito maior para ser resolvido. Ele tem uma ferida antiguíssima que você precisa tratar. Com isso, eu não estou te dizendo que você vai fazer terapia com seu paciente. Esse não é o nosso trabalho. Você não vai administrar fármacos. Você não vai substituir nenhum outro profissional. Mas esse corpo que você já sabe que precisa de uma saúde integral e holística, e entenda holística não só com a coisa esotérica, entenda holística como holos, como um todo, ele também precisa ser olhado a partir do sistema nervoso que o orienta e dirige. Nós estamos falando sobre análises de exames laboratoriais, curvas, perfis, níveis de referência, hormônios, oxidantes, antioxidantes, neurotransmissores,
microbioma. Quem seriam todos eles sem ação do sistema nervoso central? Sem ação do sistema nervoso simpático ou parasimpático? Quem seria todo esse organismo sem esse direcionamento aqui, sem ação consciente ou inconsciente? Como moldar respostas tão inconscientes que nem o seu próprio paciente, que só você sabe? Nós precisamos começar a olhar para simpaticotomias, para reações de fuga, de defesa, de estresse, que são tão inconscientes quanto essa máscara que o seu paciente desenvolveu lá na pré-adolescência, na infância, e que faz com que ele dê gatilho a uma série de citocinas inflamatórias, substâncias deletérias, oxidantes, e que dão esse impacto extremamente negativo no seu procedimento. Nós precisamos promover a esse paciente para ontem, no mínimo, um relaxamento dessas simpaticotomias, para que ele consiga finalmente olhar de fato para a causa dos seus problemas e consiga administrar e gerenciar de uma melhor maneira a sua saúde emocional. A partir do ano que vem, as empresas que não cuidarem da saúde emocional dos seus pacientes, elas serão multadas. Onde estará você enquanto gestor, enquanto empresário, enquanto profissional nesse local? Quem será você em 2026 diante de um mundo e de um país adoecido e com inúmeros problemas de saúde mental? Então, o que eu sugiro a partir de agora, para que a gente saia dessa forma de trabalhar com um fast food de procedimentos, é que nós façamos uma avaliação mais minuciosa, que a gente saia do olhar numérico, quantitativo, avaliativo e passe a olhar para as emoções, para o gerenciamento do sistema nervoso, que a gente consiga e estude cada vez mais sistema nervoso simpático e parasimpático, que a gente consiga não só fotografar o antes e depois do nosso paciente, mas se você possui aquele paciente há um bom período, compare as fotos deles ao longo dos anos. Observe as mudanças físicas nesse corpo. Veja se tem dado resultado. Olha ele há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, se você tiver esses registros. Observa se esse paciente, ele mudou, se ele continua sendo da mesma forma. Releia as suas anamneses e veja se ele não repete as mesmas queixas e causas. Vamos tratar a causa desses pacientes, vamos escutar mais esses pacientes e vamos principalmente ter mais critério ao oferecer procedimentos estéticos. Vamos nos lembrar que os procedimentos estéticos, eles não são fast food. Você não entra na fila, não pede emagrecimento num caixa, preenchimento labial, glúteo, sem saber se esse corpo tem condições de gerar células novas, se esse corpo tem estrutura psíquica, emocional, de ofertar a resposta que você imagina desse procedimento. Lembrem-se que todos os nossos procedimentos, para além do que a gente fala sobre embelezamento, se sentir melhor, melhorar a autoestima, é nada mais, nada menos do que não só gerenciar o envelhecimento, mas acima de tudo, do jeito que as coisas têm caminhado, é para não parecer em nada com a pessoa que um dia você foi. Será que é tão ruim ser como eu era? Que eu preciso me distanciar tanto assim dessa pessoa?
Vamos refletir mais um pouco sobre essa avaliação? No próximo mês, nós vamos ter mais uma aula sobre a avaliação morfofuncional desse indivíduo e eu prometo trazer para vocês um pouco mais sobre o nosso sistema nervoso simpático, parasimpático e todas as simpaticotomias que estão aí, gerando as nossas disfunções, doenças e outros problemas emocionais. Até breve.